Como parar de pegar resfriado se você começou a ficar doente com frequência depois da Covid? Olá, meu nome é Dr. Krabrov, estou há 25 anos na medicina, dos quais 15 anos trabalho com pacientes que adoecem com frequência e com doenças crônicas da garganta e do nariz. Como parte de vocês pede para fazer vídeos o mais curtos possível e outra parte, ao contrário, pede o máximo de detalhes, neste vídeo vou falar de forma bem breve sobre os principais princípios de recuperação se você começou a adoecer com frequência depois de ter tido Covid. E para aqueles que querem receber informações o mais detalhadas e organizadas possível, vou realizar um webinar especial sobre esse tema. Informações sobre ele no final do vídeo. Atenção! O segredo mais importante: 90% de vocês não sabem disso. A maioria dos pacientes que vêm até mim para consulta e, em geral, que me procuram com esse problema, pensam que depois da Covid, o sistema imunológico deles não funciona, que ele ficou meio fraco, debilitado, não está funcionando direito. Por isso, eles começam a estimular o sistema imunológico de várias maneiras e naturalmente não chegam a resultado nenhum. Por quê? Porque o principal segredo é que, após ter passado por esse tipo de doença, na maioria dos casos, o sistema imunológico, ao contrário, desenvolve uma hipersensibilidade, ou seja, ele começa a desencadear um processo inflamatório para qualquer vírus ou micróbio que atinja a mucosa do seu nariz e garganta. A atividade viral não mudou, ela continua a mesma de alguns anos atrás, assim como a carga viral e bacteriana continua igual agora. É que antes, quando o seu sistema imunológico se deparava com um vírus comum, ele apenas o identificava, inativava, processava e eliminava. Agora, para qualquer vírus que atinge sua mucosa, o sistema imunológico inicia um processo inflamatório. E é por isso que isso causa vários sintomas de resfriado. Porque o sistema imunológico não está fraco, pelo contrário, ele está muito agressivo. Portanto, para que você fique saudável, logicamente é necessário cumprir duas condições. A primeira condição é eliminar aquilo que irrita o seu sistema imunológico. E a segunda condição é adicionar aquilo que vai acalmá-lo. Primeiro vamos falar sobre a última direção, porque isso diz respeito justamente às abordagens médicas tradicionais. Para que haja uma camada maior de muco que protege nosso organismo e nossas mucosas contra vírus e influências externas desfavoráveis. Para que essa camada seja maior, para que o sistema imunológico não alcance esses vírus, nós umidificamos a mucosa. Não vamos entrar em detalhes sobre isso. No meu canal há muitos vídeos sobre esse assunto. Como melhorar o funcionamento do sistema imunológico com a umidificação? Vamos continuar. Se cada resfriado seu começa com corisma, então, em grande parte, o sistema imunológico está funcionando na mucosa nasal. E aqui, na maioria dos casos, usamos hormônios locais especiais em forma de sprays que justamente inibem o sistema imunológico na superfície da mucosa. São usados medicamentos absolutamente seguros em microdoses que não entram na corrente sanguínea e não afetam outros órgãos e sistemas. Vamos falar sobre isso com mais detalhes justamente no webinar. Eu vou contar para vocês quais medicamentos usamos, quais esquemas de tratamento geralmente utilizamos, mas como existem contraindicações, é claro que idealmente a escolha do tratamento deve ser feita com a ajuda de um médico. Se o resfriado começa geralmente pela garganta, aqui, na maioria das vezes, em primeiro lugar, existem focos de inflamação. Com qualquer carga viral, o sistema imunológico inicia primeiramente um processo inflamatório na garganta. E para trazê-la de volta ao normal, geralmente usamos lisados bacterianos. Ou seja, o fabricante pega os micróbios mais comuns que causam processos inflamatórios nas vias respiratórias superiores, os cultiva artificialmente e, grosso modo, os destrói passando por um moedor de carne.
E as partículas desses micróbios, eles são embaladas, por exemplo, em um comprimido, nós as deixamos dissolver na boca, o sistema imunológico pensa que muitos micróbios entraram ali, ocorre sua ativação, mas essa ativação acontece de forma diferente do que quando vírus vivos entram na mucosa, mas exatamente do jeito certo, do jeito que deveria ser. Ou seja, o funcionamento do sistema imunológico é reajustado para o caminho normal. Abordaremos esses medicamentos com mais detalhes no webinar. Se você tem tendência a alergias, geralmente prescrevemos medicamentos antihistamínicos por períodos prolongados, por exemplo, por 3 a 4 semanas. Se isso não for suficiente, podemos usar também bloqueadores dos receptores de leucotrienos, como o montelukast. Esses medicamentos bloqueiam justamente as fábricas de produção de substâncias biologicamente ativas que desencadeiam o processo inflamatório. Mas nós usamos bloqueadores antihistamínicos dos receptores de leucotrienos. Quando vemos sintomas mais próximos das manifestações clássicas de alergia, e alergia é justamente aquela mesma hipersensibilidade do sistema imunológico, só que do primeiro tipo. Vamos em frente. Quanto mais flora natural existe em nosso organismo, especialmente em nosso intestino, melhor funciona o sistema imunológico. Porque, em primeiro lugar, ela tem com o que se ocupar, e o funcionamento do sistema imunológico se ajusta da maneira mais otimizada possível. Para aumentar a quantidade de flora natural em nosso intestino, usamos probióticos, ou seja, preparações de bactérias vivas. Por períodos prolongados, por exemplo, 1 mês inteiro. Mais detalhes sobre os melhores medicamentos para normalizar o sistema imunológico serão abordados no webinar. Provavelmente você já ouviu muitas vezes que a vitamina nos ajuda a nos recuperar, e isso é realmente verdade. Prescrevemos novamente tratamentos prolongados. Se estivermos falando de adultos, isso é no mínimo 5.000 unidades por dia, por um período de pelo menos 1 mês. Para escolher um tratamento complexo e adequado como esse, claro, se você tiver a oportunidade, é melhor procurar, por exemplo, um médico alergista imunologista ou um otorrinolaringologista que saiba lidar com pacientes que adoecem com frequência. Caso alguém de vocês precise da minha ajuda, aqui vai aparecer um link agora e ele também está na descrição, explicando como marcar uma consulta comigo, para receber um esquema de tratamento que funcione e seja individualizado para você. Se vemos focos de um processo inflamatório crônico nas vias respiratórias superiores, naturalmente o otorrinolaringologista vai prescrever o tratamento desses focos de inflamação, pois eles também podem afetar negativamente o funcionamento da imunidade local. Agora vamos falar sobre o que precisa ser feito para eliminar aqueles fatores que aceleram o sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico é acelerado, antes de tudo, sob a influência do sistema endócrino e do nosso sistema nervoso central, principalmente do nosso cérebro. Nosso cérebro é como um iceberg. Esse é o segundo segredo deste vídeo. O funcionamento do nosso cérebro é parecido com um iceberg. E apenas 5% de todo o trabalho do nosso cérebro acontece no nível consciente. Ou seja, você reflete, avalia algo, pensa em alguma coisa, fala sobre algo com alguém. Isso é a nossa consciência. Mas 95% do trabalho do nosso cérebro acontece no nível do subconsciente, ou seja, no nível daqueles programas que não percebemos conscientemente. Isso inclui o controle do nosso organismo, dos nossos órgãos e sistemas, incluindo o controle do sistema imunológico. Agora você está assistindo a este vídeo, mas seus ouvidos estão ouvindo o que está acontecendo lá fora, dentro do ambiente. Seu órgão olfativo está sentindo se há algum cheiro perigoso. Antes de tudo, a pele envia certos sinais, ou seja, para o nosso organismo. Ele está constantemente escaneando o ambiente ao redor e sempre faz 2 perguntas: perigoso ou não perigoso, perigoso ou não perigoso. Se agora algo explodir lá fora, você vai correr, olhar o que está acontecendo lá, ou talvez algum de vocês imediatamente se jogue no chão? Se agora cheirar a gás, você vai correr para descobrir a origem do vazamento.
Porque você age de forma associativa, entende que existe algum perigo, o gás pode explodir e assim por diante. Mas o mais importante é que a maioria desses programas funciona no modo automático, no nível do nosso subconsciente. E se nos programas do seu subconsciente estiver registrada a informação de que existe algum perigo no ambiente ao redor, incluindo vírus perigosos, você pode não perceber isso no nível consciente, pode até beijar qualquer pessoa que passar. Sim, ou seja, você pode, abraçar algum morador de rua, ir para uma ala de doenças infecciosas completamente tranquilo, entrar lá na chamada zona vermelha. E no nível consciente você pode não ter medo, mas se no nível subconsciente existe um perigo, então essa parte do cérebro, ela vai ajustar o seu sistema imunológico de forma que ele possa reagir a qualquer momento, a qualquer vírus que entre no nosso organismo. O sistema imunológico naturalmente começa a reagir a tudo o que entra nas nossas mucosas. Mas o que existe no mundo real? No mundo real estamos, em princípio, em segurança absoluta. E agora não há infecções ao seu redor que possam causar danos significativos ao seu organismo ou morte. O problema é que é muito difícil, em nível de consciência, provar para os programas subconscientes que o mundo é realmente seguro, mas existem tecnologias simples e compreensíveis que podem fazer isso, e cada um de vocês é capaz disso. Recentemente, eu conduzi um webinar sobre como se livrar de doenças crônicas do nariz e da garganta, e lá eu demonstrei isso ao vivo para os participantes do webinar. Com a ajuda de um teste simples, como apenas o nosso pensamento pode causar o agravamento de doenças crônicas do nariz e da garganta. E nós fizemos esse experimento, esse teste, diretamente no webinar e as pessoas tiveram uma piora temporária durante o próprio webinar. Eu fiz isso para que os ouvintes entendessem que, de fato, o nosso cérebro não distingue nossos pensamentos da realidade. E sobre o fato de que o estado de perigo pode causar agravamento de problemas no nariz e na garganta e levar a condições semelhantes a resfriados, nós apenas usando uma técnica especial imaginamos que estávamos naquela situação que normalmente provoca o agravamento de certas doenças das vias respiratórias superiores, intensificamos esse perigo e todos que participaram desse experimento tiveram uma piora. Na verdade, esse agravamento passou rapidamente porque usamos uma versão mais leve. Mas as pessoas entenderam que realmente o estado de perigo pode levar ao agravamento de certas doenças ou outras. Se você tiver interesse em participar de um experimento assim, nós vamos repeti-lo em um webinar, sobre o qual falaremos mais tarde. Como podemos nos livrar dessas crenças que existem no nível do nosso subconsciente sobre o fato de que há algum perigo no mundo ao nosso redor? O mais simples e eficaz, claro, é procurar um psicólogo que saiba lidar com isso ou um médico que tenha conhecimento em psicologia e saiba trabalhar com psicossomática. Para lidar com esses programas subconscientes, é preciso analisar quais conexões existem ali, para tomar novas decisões no nível do subconsciente e provar para o seu cérebro que o mundo ao redor é seguro. Nesse caso, o sistema imunológico voltará ao seu funcionamento normal e você vai parar de adoecer. Se você não tem um psicólogo adequado que possa resolver esse problema para você, novamente no webinar eu vou explicar com mais detalhes como isso pode ser feito, inclusive de forma independente. Agora sobre técnicas mais simples. Se você já foi examinado, ou seja, se antes de tudo você já consultou um otorrinolaringologista, um clínico geral e não há nenhuma causa séria identificada. Se não foram identificadas condições graves no organismo, problemas sérios, então vou dizer, não é a melhor palavra, mas podemos simplesmente ignorar o fato de que ficamos doentes frequentemente. E quanto menos focarmos nisso, mais rápido o sistema imunológico vai se acalmar. Além disso, para ajudar nosso cérebro a se sentir seguro, as meditações ajudam muito. Agora não há problema com isso, existem aplicativos especiais com meditações. E escolha práticas especificamente para relaxamento. Se você usa a oração em sua vida em determinadas situações, isso também é uma espécie de meditação que pode ser usada para acalmar o funcionamento do nosso cérebro.
Os haters agora vão começar a escrever nos comentários: haha, o doutor trata a síndrome pós-doença do coronavírus com oração. Mas é verdade, e não há nada de engraçado nisso. As técnicas de respiração também ajudam muito. Mas aqui não estamos falando, provavelmente, tanto sobre técnicas ativas como a ginástica respiratória de Strelnikova, embora ela também ajude bastante, mas mais, provavelmente, sobre técnicas respiratórias calmas vindas da yoga e assim por diante. E eu sempre vejo nos meus pacientes quem realmente precisa disso, para quem eu prescrevo esses métodos. Eu vejo que o resultado não demora a aparecer e já começa a ficar mais fácil. Cada um de vocês pode usar tudo isso tranquilamente e avaliar a eficácia em si mesmo. Vamos em frente. Para fortalecer o funcionamento de todo o nosso organismo, não só do sistema imunológico, mas do corpo como um todo, usamos métodos de promoção da saúde. E nesse caso, métodos como o fortalecimento da garganta e o fortalecimento de todo o organismo serão muito úteis. Essas mesmas técnicas de respiração, massagem em pontos específicos para ativar o sistema imunológico e normalizar seu funcionamento. Falaremos sobre tudo isso em detalhes, inclusive no webinar. E por fim, a última direção é trabalhar no seu estado de recursos. Se a bateria do seu organismo estiver carregada em 100%, isso vai te dar forças para se recuperar o mais rápido possível. Aqui eu sempre dou um exemplo muito simples. Lembre-se do seu estado de estar apaixonado. Espero que cada um de vocês já tenha se apaixonado. Lembre-se daquele estado especial, quando você quer pular, correr, quando está pronto para mover montanhas. E por que isso acontece? Porque você permite que seu organismo seja saudável e se encha de energia do sono, do descanso, dos alimentos e assim por diante. O mais importante é que, com a ajuda de tecnologias simples e compreensíveis, você pode permitir que seu organismo se encha de energia, se encha de forças. E isso, naturalmente, nos ajuda a lidar com a síndrome pós-doença do coronavírus. Falarei mais detalhes sobre as tecnologias no webinar. O webinar acontecerá no dia 14 de abril, às 14 horas, horário de Moscou. Chama-se Como Recuperar Sua Saúde de Forma Independente em um mês, se você fica doente com frequência após ter tido infecção por coronavírus. Para se inscrever no webinar, acesse o link na descrição ou clique no link que aparecerá aqui agora. O evento é gratuito, mas é necessário se inscrever. Após o cadastro, você será adicionado ao chat do webinar, onde também será disponibilizada a gravação deste webinar, caso não possa assistir ao vivo. Porque serei eu quem vai conduzir este webinar e porque tenho 100% de certeza da sua eficácia? Porque tenho 25 anos de experiência em medicina, sendo 15 deles dedicados a problemas crônicos do nariz e da garganta e trabalho frequentemente com pacientes que adoecem com frequência. Porque para resolver essa questão é preciso usar muitas tecnologias psicológicas e eu também trabalho com psicossomática de doenças do nariz e da garganta. Eu tenho um certificado de padrão estatal, estudei com gurus de psicossomática como Vladimir Makulov, uso há muito tempo e vejo ótimos resultados. Eu sou o único otorrinolaringologista que utiliza em seu método de eliminação de doenças crônicas um método que contém 4 direções. A primeira é trabalhar com as causas, a segunda é a psicossomática, a terceira são técnicas de saúde e a quarta é trabalhar com o estado de recursos. E se você fizer tudo o que eu digo, com certeza tudo vai dar certo para você. Porque eu dou tecnologias extremamente simples e compreensíveis que até uma criança pode aplicar. Portanto, se para você é realmente importante se tornar saudável, parar de ficar doente com resfriados. Agora mesmo, inscreva-se no webinar com a ajuda do qual você vai resolver todas as suas dúvidas. Mas eu tenho uma pequena tarefa de casa para você. Agora mesmo, feche seus olhos. Imagine que você já está saudável, que você não fica mais doente e está bem. E agora veja como a sua vida mudou para melhor, quais melhorias aconteceram nela. E se você enxergar lá aquelas vantagens, aquelas melhorias pelas quais vale a pena participar do webinar, vou ficar feliz em ver você lá.
E se você não encontrar nenhuma motivação significativa para si mesmo, então nem tudo está tão ruim com você e na próxima sexta-feira você pode simplesmente assistir televisão. Tratem-se corretamente e fiquem saudáveis, seu Dr. Karabrov.